E o zagueiro Nino pode voltar ao futebol brasileiro. O ex-jogador do Fluminense é pretendido pelo próprio tricolor das Laranjeiras por Flamengo e Palmeiras. Vídeo de hoje do canal da Nicola traz mais detalhes sobre o tema e fala também, para completar, que história é essa de que Beraldo do PSG interessa ao Palmeiras. Te atualizo também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sempre perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Chegando aqui com mais um giro de notícias do Palmeiras, informações exclusivas e atualizadas nesta quarta-feira, dia 3 de dezembro, terceiro dia do mês aí, do último mês do ano. Espero que você goste desse vídeo, então peço humildemente para você deixar o like, se inscrever no canal e ativa o sino das notificações para sempre ser atualizado aí quando tiver vídeo novo. Combinado? Rapaziada, tem link na descrição aí, né, cara, sobre as camisas do Verdão, tá? Mas como você pode comprar qualquer produto que você quiser, independente se for camisa do Verdão, mas clique no link que está na descrição. Tem do Mercado Livre, Shopee, Netshoes e Magazine Luiza. O que você comprar numa dessas lojas através do nosso link, o canal vai receber uma comissão. A gente é afiliado do YouTube Shop, que tem parceria com essas empresas aí. Agora vamos parar de enrolação e vamos assistir o vídeo a partir de agora, que tem muita informação bacana. A saideira do Giro de Notícias, Ryan é o grande favorito ao prêmio de revelação do Campeonato Brasileiro, seguido bem de longe do Alan, jogador do Palmeiras. Que história é essa de que Beraldo, jogador do PSG e da seleção brasileira, foi oferecido ao Palmeiras? Confesso que achei uma grande maluquice quando li nas redes sociais algo publicado a esse respeito. Um setorista do Palmeiras, com índice de acerto bem pequeno, assegurou que o Beraldo foi oferecido e de que o Palmeiras estaria estudando se vale a pena ou não fazer qualquer investida. Ainda me dei ao trabalho de ligar para uma pessoa do Palmeiras para saber se existia alguma negociação, alguma conversa, se ele foi oferecido. E a resposta óbvia, claro que não. Vale a lembrança de que o Beraldo perdeu espaço no PSG, tenta deixar o clube, mas sonha com um gigante do futebol europeu. E os números do Beraldo são completamente fora da realidade de times de futebol no Brasil. Hoje, o Beraldo está avaliado em 25 milhões de euros. Um detalhe, ele teve uma queda no seu valor de mercado, até por não estar jogando com bastante frequência nas últimas 5 partidas do PSG. Ele foi relacionado para 4, ficando no banco de reservas, e foi titular apenas em uma. Diante desse cenário, Beraldo faz pressão para ser negociado, mas se o negócio acontecer, certamente não será com Palmeiras, Flamengo, nem qualquer outro clube brasileiro. Beraldo pretende seguir no futebol europeu, até porque tem bastante mercado e cartaz por lá. Contrato com o PSG até junho de 2028, ele havia sido comprado do São Paulo por 20 milhões de euros em 1º de janeiro do ano passado. Temporada atual do Beraldo, de 9 partidas e 1 gol marcado. Preciso te contar agora sobre o preço para comprar Nino, zagueiro brasileiro que pertence ao Zenit e está de saída do clube russo. O Nino está incomodado com uma pouca assistência que ele tem lá na Rússia para seu filho que tem autismo. A prioridade do zagueiro é jogar em um grande clube do futebol europeu, mas se essas propostas não aparecerem, a tendência é que o Nino acabe voltando para o futebol brasileiro. Fluminense, clube que o vendeu para o Zenit no ano passado por 5 milhões de euros, é uma das possibilidades. O Flu tem interesse em contratá-lo. O próprio presidente recém-eleito do Flu já admitiu as negociações. O Flamengo é outro interessado. Não dá para descartar o Palmeiras, que tem a intenção de fechar com um defensor. Vitão é uma possibilidade, o Nino aparece como outra. E o Zenit já colocou um preço mínimo para fazer negócio, 8 milhões de euros, que equivalem hoje a mais ou menos 50 milhões de reais. O Zenit só topa negociar o Nino com lucro de no mínimo 3 milhões de euros, embora, se houver leilão, dá para cravar que o Zenit vai subir essa pedida para pelo menos 10 milhões de euros. Nino, que é titular absoluto na Rússia, assim como era no Fluminense, jogador de enorme destaque. Se estivesse jogando no futebol brasileiro, talvez até sonhasse com vaga em seleção brasileira. A pergunta que eu deixo para você: o Nino caberia no seu clube do coração? Você tem preferência por vê-lo atuando em qual time do futebol nacional? Já usa o espaço para comentário para registrar o que você pensa. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre Palmeiras e Atlético Mineiro, que se enfrentam na noite dessa quarta-feira na Arena MRV, mas terão reunião ao longo do dia. Paulo Brax, representante do Galo, e Anderson Barros, executivo do Palmeiras, têm um encontro marcado para definir uma série de coisas. O principal, o futuro de Caio Paulista e Bruno Fux.
O Galo já definiu que não contará com Caio Paulista para a próxima temporada, ou seja, o lateral esquerdo voltará do empréstimo para o Palmeiras. Já Bruno Fux deve ficar em definitivo no Verdão. Palmeiras tem interesse em comprar o jogador que pertence ao Galo. Operação na teoria de 4,5 milhões de euros ou 29 milhões e 700 mil reais. Palmeiras nesse encontro com o Paulo Brax vai tentar um pequeno desconto ou uma forma de parcelamento um pouco mais facilitada. Quero contar ainda que não está descartado nessa reunião a possibilidade de outros negócios entre os times. Palmeiras e Galo têm feito uma série de coisas. Mas é preciso lembrar ainda que o Galo não está dando muita sorte com os jogadores contratados do Palmeiras. Além do Caio Paulista, que deixou a desejar, o Atlético também contou com Patrick, volante, e Gabriel Menino, também volante, jogadores que foram envolvidos na ida em definitivo do Paulinho. Gabriel Menino e Patrick foram tão mal que nesse momento o Atlético está disposto a negociá-los para 2026, seja por empréstimo ou em definitivo. Igual, além do Nino, o Zenit vai liberar o Gerson e o Wendel também na temporada de 26. Parecem ser situações bem diferentes, tá? E com valores diferentes. O Nino foi comprado por 5 milhões de euros. Até por isso, o Zenit topa negociá-lo entre 8 e 10 milhões de euros. Número muito mais acessível para os clubes brasileiros. E o Nino tem uma questão pessoal. O Nino tem um filho autista que não tem conseguido, em São Petersburgo, na Rússia, uma assistência adequada. Então o Nino procurou os dirigentes do Zenit e pediu encarecidamente que eles liberassem, que eles topassem uma negociação. A prioridade do Nino é jogar na Europa. Se essas propostas não aparecerem, aí ele vai começar a conversar com clubes do Brasil, o Fluminense, o Palmeiras e também o Flamengo são os maiores interessados. Sobre o Gerson e o Wendel, são jogadores muito mais caros. O Gerson foi comprado por 25 milhões de euros e só sai do Zenit se o Zenit conseguir os mesmos 25 milhões de euros. Sobre o Wendel, a pedida definida pelo Zenit é de 20 milhões de euros. E os clubes brasileiros que gostam do Wendel até hoje nunca tiveram coragem de chegar a esse valor. O Botafogo foi aquele que mais se aproximou, mas não cumpriu datas estabelecidas para pagamento e o Zenit desfez o negócio, tá? O Wendel, que na semana passada repostou uma foto da esposa, registrando o momento em que o filho do casal embarcava para Lima, no Peru, para assistir a final. E o Wendel deixou bem claro na legenda dessa foto que é torcedor do Flamengo. Preciso falar agora sobre o Palmeiras, que está atrás de um zagueiro e pode pintar um atleta formado na base do próprio Verdão. Eu me refiro a Vitão, zagueiro de 25 anos de idade, que pertence ao Internacional. É enorme a chance de o Vitão ser vendido pelo Inter no fim dessa temporada. Ele vai para o último ano de contrato. E se não fizer negócio agora em janeiro, o Internacional vai correr enorme risco de ver o Vitão assinar um pré-contrato com qualquer outro clube do Brasil ou do exterior na metade do ano. Vitão que é alvo já há algumas semanas do Flamengo e também do Besiktas. O Palmeiras entende que até pela relação construída com o atleta formado na base, pode ter vantagem nessa negociação. Num primeiro momento, o Inter pedia 12 milhões de euros, mas até pelo fato de estar perto do fim do contrato, a tendência é que o negócio saia na casa dos 10 milhões de euros. Se não conseguir avançar com o Vitão, o Palmeiras buscará outra solução para o seu sistema defensivo, que não conseguiu ser extremamente confiável, tendo Murilo, Gustavo Gomes e Bruno Fux como os homens do sistema defensivo. Só vale a lembrança de que Michael, comprado por 30 milhões de reais na metade do ano, já é hoje peça fora do baralho. Preciso falar agora sobre o Palmeiras, o que muda no Verdão para 2026, depois de uma temporada catastrófica do ponto de vista esportivo. O Palmeiras vai terminar 2025 sem nenhum título. Vice-campeão paulista perdendo para o Corinthians. Eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil pelo Corinthians. Eliminado na final da Libertadores da América, derrota para o Flamengo. E ao que tudo indica, o título do Campeonato Brasileiro será perdido nessa quarta-feira. O Flamengo só precisa vencer o Ceará dentro de casa para confirmar a taça. Diante desse cenário, dá para imaginar mudanças no Palmeiras. Já cravei para vocês que Anderson Barros, apesar da pressão, seguirá. Isso porque ele tem apoio de Leila Pereira e Abel Ferreira. O treinador também disse que vai cumprir sua palavra e permanecerá no clube. O que o Palmeiras vai tentar fazer é reajustar jogadores que não foram tão utilizados. Por exemplo, Ramon Sosa, comprado por 90 milhões de reais. Surgiu a especulação de que ele interessa a um clube da Turquia. Se esse time turco estiver disposto a bancar aquilo que o Palmeiras desembolsou, pode haver negócio. Aníbal Moreno, que perdeu espaço recentemente, entrou na pauta do River Plate. O Palmeiras quer pelo menos recuperar o que investiu para negociá-lo. E vai funcionar assim também em relação a Jefité, Michael, Emi Martinez e Facundo Torres. Se esses caras tiverem proposta, podem acabar saindo.
Verdão busca como prioridade as contratações de um zagueiro, Vitão, que pertence ao Internacional, interessa, de um volante que chegue para ser titular absoluto e de um camisa 10. A avaliação de que o Rafael Veiga e o Maurício decepcionaram no ano de 2025. Só para completar, negociação para a compra do Bruno Fux junto ao Atlético Mineiro está em estágio avançado e a tendência é que esse anúncio aconteça nos próximos dias. Então é isso, né, família? Ficamos aí com aquele giro de notícias do Palmeiras, atualizações importantes e exclusivas para você não perder nenhum conteúdo do Verdão. Combinado? Então, rapaziada, peço humildemente para você deixar seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para você sempre ficar atualizado nas últimas notícias do maior clube do Brasil. Combinado? E a gente fica por aqui naquele pique, naquele ritmo. Um grande abraço para você. Segue para mais, até o próximo vídeo e vamos que vamos.